Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, no nosso tema Crescendo em Fé, nós já vamos refletir sobre como é que Deus nos corrige. Antes, porém, eu quero que você fique com uma sugestão de leitura para te ajudar no nosso objetivo de hoje, o crescimento da nossa fé. Dá uma olhada. Se você tem colocado o seu sonho na prateleira, esse livro irá desafiá-lo a tirá-lo de lá. Nesta estimulante obra, descubra como sonhar de acordo com a palavra de Deus e concretizar o seu sonho. Como o plano de Deus para a humanidade tem se cumprido. Como preservar em meio a provações e aflições para fazer seu sonho tornar-se realidade. Os perigos de comparar suas realizações com as dos outros. Leia como fazer o sonho que o Senhor lhe deu se tornar realidade e seja grandemente abençoada. Boa leitura! Na reflexão de hoje, eu quero meditar com você sobre como Deus nos corrige. Como será que Deus age quando a gente erra o alvo? E erra o alvo com as nossas palavras, erra o alvo com escolhas na vida. Como é que Deus ele age no momento em que Ele vê que estamos errando o alvo e temos assim o coração disposto para que Ele venha e nos corrija? Uma coisa que é muito importante que você entenda é que Deus, Ele é amor. O apóstolo João, nas cartas que escreveu, na primeira carta que ele escreve, ele diz assim: Deus é amor. Ele descreve Deus como o próprio amor, o amor incondicional, o amor que é alto, é largo, é profundo, e esse amor faz parte dele próprio. Ele não pode se negar por esse amor. Então, Ele é esse amor e esse amor nos alcança. E você precisa definitivamente entender que esse amor, que é o amor do Pai, é exatamente o que Ele é para você. Ele é amor. E eu quero que você já comece pensando assim, porque quando a gente pensa sobre dificuldade de acertar o alvo, e quando a gente erra o alvo, porque pecar é errar o alvo, a gente pensa imediatamente sobre os parâmetros humanos a respeito de correção. Quando você encontrar na Bíblia, principalmente, tem gente que usa, e eu vou até citar aqui Hebreus 12, e pega algumas versões bíblicas, algumas palavras em português, que não trazem a dimensão correta do significado da ação de Deus. Aí essas pessoas que muitas vezes pegam aquela palavra que em Hebreus 12, na NVI, que é a nova versão internacional, em Hebreus 12, ali a gente lê no versículo 6, que Deus castiga a quem ama. A palavra castiga, ela não interpreta corretamente a postura de Deus. Aqui está falando de um pai que ensina o seu filho. Então, esse uso da palavra castigo, ele tem um peso que muitas vezes nós usamos, que é um peso errado, para colocar Deus como aquele que corrige. E o objetivo dessa correção de alvo que Deus faz na nossa vida. Eu quero só que você já comece aí a começar a alicerçar o seu coração no que a palavra diz a respeito da forma como Deus faz para corrigir quando erramos o nosso alvo. E eu quero que você, a princípio, nessa pergunta, abra a sua Bíblia no Salmo 23 comigo. Porque no Salmo 23, está aí o versículo 4, fala nesse versículo 4, que foi inclusive o versículo usado no Felicidade de hoje, será o nosso motivo de oração. Fala que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, o salmista, ele está falando aqui, ele não pretende fazer dessa caminhada da vida dele uma regra andando pelo vale de treva e morte. Não é assim que a gente pensa, né? Não, a regra da minha vida será sempre a dificuldade, a exceção vão ser momentos de felicidade. Não deve ser assim.
O certo é que as exceções da nossa vida sejam momentos difíceis e a constante, a regra da nossa vida seja aquilo que Jesus prometeu. Nesse mundo eu dou para vocês a minha paz eu dou a vocês. Então a nossa constante é essa. Mas digamos que aqui, como o salmista coloca, mesmo quando eu ande, mesmo quando eu estiver andando por um vale de trevas e de morte, ou seja, mesmo quando eu errar o alvo e for para a exceção da minha vida, errando o alvo, porque essa é a nossa convicção, esse é o nosso desejo, que a constante da nossa vida, a regra da nossa vida seja a paz, seja o sempre acertar o alvo. Mas digamos que você ande em trevas, a escuridão do errar o alvo, porque quando a gente erra o alvo, a gente fica no lugar errado, fica na escuridão, fica em trevas. O fato da gente errar o alvo significa dizer que a gente realmente está em confusão, está em escuridão. E isso não deve ser uma constante, repito, tem que ser a exceção. Aí o salmista ainda continua no Salmo 23, o versículo 4, dizendo o seguinte: mesmo que eu erre o alvo, mesmo que eu fique lá ou passe pelo vale da sombra e da morte, da dificuldade, ou do pecado, só que eu não vou temer perigo algum, porque tu está comigo. Deus, minha querida, em primeiro lugar, guarda isso no seu coração, porque isso é Bíblia. No momento em que você está na escuridão, no momento em que você está numa fase difícil, no momento em que você está numa fase em que você está vivendo de uma forma que você até está reconhecendo que está errado, aquela prática, aquela conduta, ela está errada. Mas entenda uma coisa definitivamente, Ele está com você. Deus está com você. Os nossos pecados, muitas vezes a gente diz assim, os pecados, eles nos afastam de Deus. Nós é que nos afastamos dele. Ele nunca se afasta da gente. Não existe na Bíblia assim, eu me afastei de você na nova aliança, jamais. Deus, Ele está com você. O fato de você estar vivendo uma fase em que você está errando o alvo, ou por algum motivo errou o alvo, isso não faz com que Ele te deixe. Isso você tem que deixar claro no teu coração. Essa é a tua verdade. Por que isso é fundamental? Porque como é que você vai acertar, ajustar novamente a tua caminhada se Ele não estiver com você? Entendeu? Então, é muito importante, não deixe ninguém mentir para você, Satanás mentir para você, dizendo assim, olha só, Deus te abandonou, você está sem Deus. Você pode até ficar fugindo dele, mas ele está o tempo todo te cercando por todos os lados para te amparar, para te acolher. Ele não deixa você. Você pode achar que você está sozinha, mas ele não deixa você. Exatamente por isso, para que você retome o alvo, você precisa dele. Porque é ele que vai fazer com que você consiga retomar, voltar, retornar ao ponto correto. E com a ajuda dele é que a gente consegue. Por isso é que ele não nos deixa. Então coloca isso no teu coração. Sim, eu falhei, sim, eu errei, mas ele está comigo até para que eu possa ter forças, condições, meios, capacitação, habilitação para voltar a caminhar certo. Isso é fundamental, isso é básico para a tua forma de olhar. E aí, o salmista continua no Salmo 23, o versículo 4, dizendo o seguinte: mesmo que eu ande em trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mais uma vez, o salmista fala de Deus fazendo com que ele nos ajude a focar novamente na direção certa. A vara que o salmista Davi usa aqui, porque ele era pastor de ovelhas, ele sabia que a vara e o cajado eram dois instrumentos do pastor. E a vara aqui utilizada não era para quebrar a cabeça da ovelha, não, porque a ovelha, ela, na Bíblia,
tem um significado, uma associação muito grande com a gente. Nós somos a ovelha e Jesus é o pastor. E a ovelha, ela não é um animal que deva sofrer esse tipo de dano, porque ela não é um animal que precise desse tipo de orientação. E por isso que aqui o salmista coloca os dois instrumentos capacitados para fazer a ovelha corrigir o caminho dela quando ela se desorienta. A vara, que é instrumento de autoridade, usado para contar as ovelhas, usado para guiar as ovelhas, usado para resgatar as ovelhas. A vara não era instrumento para quebrar a cabeça da ovelha, não. E não é assim que Deus corrige você também. Ele não usa o instrumento de autoridade dele, de quem ele é, do seu poder, que é manifestado através do amor dele para quebrar você. A vara aqui é instrumento de autoridade, é exatamente o instrumento que é utilizado para guiar, para resgatar. E o cajado é instrumento de apoio, para poder fazer algum tipo de movimento em que a ovelha, precisando de ajuda, o cajado ele seja usado para apoiar. Eu acho tão interessante que muitas pessoas, elas acham que podem ser e podem atribuir a Deus um lugar de dureza, de hostilidade, quando os outros estão errando. Mas quando elas erram, elas não acreditam que Deus é hostil. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, que Deus não é hostil, Ele é amor. Ele não é cruel, Ele é amor. Ele não é vingativo, Ele é amor. Ele não trabalha no momento em que te corrige para te destruir. Quer ver o primeiro ponto dessa nossa reflexão? Isso tudo eu tenho certeza que está sendo colocado no teu espírito para te alimentar, para te erguer nessa hora. O primeiro ponto é sobre o ambiente que Deus usa para corrigir a gente. Sabe qual é o ambiente? O mais propício. É o ambiente de amor. O ambiente de Deus nos corrigir é o amor. Então, eu não posso pegar uma palavra como essa do Salmo 23 e dizer assim, nossa, hoje a pastora Márcia foi e deu uma cajadada na cabeça da gente. Como que Deus age dessa forma também? A palavra de Deus é para decepar, é para detonar, é para quebrar. Não. A palavra cajado, ela vem sempre com esse intuito de apoiar e não de quebrar. Porque Deus, Ele não faz isso. Quando Ele quer trabalhar para que você seja corrigido, Ele atua num ambiente chamado amor, que é Ele próprio. Ele é um ambiente apropriado para corrigir a nossa vida. Quer ver? Em Hebreus, no capítulo 12, você lê isso no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Diz a palavra, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão do seu pai. O versículo 6 que eu disse no início do Refletindo, pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga, essa palavra castiga não é de punição, ela é de ajuste, ela é de corrigir o alvo que está errado. E ele coloca, castiga todo aquele que ama, ajusta todo aquele que ama a quem aceita como filho. É muito importante que você entenda que uma palavra, ela precisa ser entendida aqui no seu original, no seu desdobramento. Aqui, em todo o momento que fala da relação de Deus orientando, corrigindo os seus filhos, em nenhum momento fala de algo que seja desmotivante, desanimador, constrangedor para o filho, mas é exatamente o contrário dessa via. É para animar, é para fortalecer, é para clarear a visão, porque o ambiente que ele trabalha para corrigir é o seu próprio amor. Então a ênfase não pode ser
na palavra errada no texto. A ênfase tem que ser na palavra certa. Ele ama a quem orienta, a quem corrige. Então, minha querida, hoje pode ser um momento em que você esteja aí vivendo exatamente esse ajuste de Deus, essa correção dele. Não no sentido de te destruir, de te desencorajar. Ele quer que você, pelo contrário, em que você receba essa palavra no ambiente que é Ele próprio, no amor que Ele tem por você, e que você comece a ajustar a sua visão. Realmente, eu fui muito dura, não poderia ter falado assim. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que me corrige, me faz ver que eu não posso ser tosca, ser cruel. Senhor, eu te agradeço porque eu nasci na verdade e eu não preciso falar mentira. Então eu vou falar a verdade, porque Tu és a minha verdade. Essa é a forma que Deus corrige a gente. Me lembro que quando eu era pequena, havia muitas pessoas de ambiente assim de oração e que elas achavam muito interessante amedrontar os outros. Então elas se imbuíam de uma autoridade de Deus e pareciam que tinham um ovo na boca, o ombro ficava repuxado e elas se colocavam com aquele olhar sinistro, aquele olhar avaliador, e aí vinham com aquelas vozes e com aquelas caras e bocas amedrontando, coagindo as pessoas, se dizendo porta-voz de Deus. Eu me lembro criança disso e eu ficava olhando para aquela cena e olhava para a palavra, e olhava para aquelas pessoas e dizia assim, que não tem nada a ver com Deus. Ele não faz isso. Ele não tem prazer nenhum, minha querida. Isso é Bíblia. Ele não tem prazer nenhum em deixar você com vergonha. Quem faz isso são os homens. O ambiente de Deus trabalhar não é um ambiente de te expor, de exposição, para todo mundo apontar o dedo, olha lá, nossa, tá ali, ó, desnuda, desmascarada, que coisa, agora sim, como se fosse esse o objetivo de Deus. Não é esse o objetivo de Deus. Deus jamais trabalha para deixar você constrangida. Então as pessoas tinham medo de ir para a Santa Ceia, que fala de cura, de restauração. A Santa Ceia não é uma inquisição, ela não é para os que estão perfeitos, ela é para aqueles que estão no caminho, na trajetória, para erguer esse que está abatido. Então, eu faço de todas as formas de Deus nos amar e de Deus nos erguer, formas erradas, para deixar as pessoas excluídas e não incluídas. Isso é coisa do ser humano. Deus, Ele não exclui você. Ele não quer que você deixe de participar do que Ele fez. Ele é o corpo, que é o pão que você come na ceia. Ele deu o sangue que você, ali consagrado daquela forma de cálice e de vinho que você toma na ceia. O pão é para você ser alimentada, fortalecida. O sangue é para você ser curada, restaurada, levantada. E você não deve se deixar levar por mentiras, dizendo não posso participar porque eu estou debilitada, fragilizada. É aí que você tem que participar, porque esses elementos são elementos fortalecedores, porque o ambiente de Deus te erguer é nesse ambiente de fortalecimento. Então, a Santa Ceia não é um lugar para ninguém ficar num paredão, excluído, ameaçado, constrangido, morrendo de vergonha. Isso é um absurdo. Deus não é assim. Ele te acolhe, Ele te recebe. Quando o filho pródigo, ali em Lucas, no capítulo 15, volta, depois de ter pegou a parte da herança dele, foi embora, usou como ele quis. Quando ele volta, o pai, que aqui fala de Deus e num ambiente de amor dele, quando ele volta, ele diz assim, nossa, eu vou voltar para o meu pai, porque lá pelo menos eu como direito. Ele não volta nem pensando no pai, ele volta pensando na própria barriguinha dele, mas o pai não estava nem aí para isso.
o amor incondicional de Deus, queria o filho de volta. E aí, não colocou aquele filho na frente dos entregados. Em Lucas 15 você lê isso. Ele não colocou aquele filho num paredão, expôs aquele filho, dizendo, olha só, voltou, seu cachorro, seu miserável, seu imundo, tá vendo? Você foi, gastou o teu dinheiro, agora você volta mendigando. Não, ele não fez isso. Ele põe agora novas vestes nele, porque eu quero cobrir o meu filho, eu não quero desnudar o meu filho. Eu quero guardar o meu filho, eu não quero ameaçar o meu filho. Então, põe uma roupa nova, põe um anel no seu dedo, coloca sandália nos seus pés, é isso que o Pai faz. Essa é a forma que cura de verdade. Não é a que quebra, não é a que expõe, não é a que humilha, é a que realmente cura. E Deus, Ele cura você do erro do alvo com o seu amor. A segunda forma de Deus nos corrigir, e é exatamente o motivo pelo qual Ele nos corrige, Ele ajusta a nossa visão. Para Deus, o foco da correção é a restauração do filho. Hebreus, no capítulo 12, o versículo 10, diz, nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para participarmos da sua santidade. O objetivo e o foco de Deus ajustar a nossa visão quando estamos falhando, quando estamos agindo errado, fora dos padrões que Ele mesmo idealizou, que são muito melhores para a gente, o foco dele ajustar tudo isso e nos corrigir é exatamente a nossa restauração. Sabe? Não deixa ninguém te enganar. Deus, quando Ele te corrige, é sempre para restaurar você. E Ele quer que você leia a sua palavra sem ter medo dele. E em algum momento, quando você olhar assim na Bíblia e pensar assim, esse versículo aqui está meio complicado de entender, entenda com os olhos, com as lentes da nova aliança, que são lentes de restauração. Entenda muitas vezes que a Bíblia fala de pessoas que não querem saber de Deus, da sua graça, do seu perdão, e elas estão entregues à sua própria incoerência. Não é nem Deus que faz o que elas até merecem. É exatamente a conduta delas que as leva a viver sobre um peso que elas mesmas decidiram viver. Então entenda o tempo todo, Deus, Ele está sempre fazendo as coisas cooperarem para o meu bem. E se eu estou aqui vendo errado, e se eu estou aqui falhando, Ele vai fazer com que eu esteja restaurada. Ele não vai me quebrar, Ele não vai me amassar, me reduzir. Ele vai me erguer, Ele vai me levantar, Ele vai restaurar a minha condição. Muitas pessoas, elas se afastam de Deus e eu acho isso muito triste, porque o que os outros falaram para ela sobre Deus é ameaçador, é vingativo, é punitivo. E elas têm medo. Porque esse mundo aí que está entregue a Satanás, ele sim que é ameaçador, ele sim é que faz a gente passar vergonha, ele sim é que veio roubar, matar e destruir. Aí não entendem o papel de Deus e falam coisas que Ele não é, porque não tem intimidade, não tem relacionamento com a palavra, intimidade com Ele. Então, hoje eu convido você a olhar Deus como Ele realmente é. E se Ele quer ajustar alguma coisa na sua vida, sempre será com muito amor e com o objetivo de te restaurar. Oh, como Ele é bom! E sabe de uma coisa? Mesmo que você não consiga entender e ainda fique ali batendo naquela tecla errada porque você foi criado de uma forma difícil, porque muitas vezes você não foi criado capaz de entender facilmente as coisas,
mesmo assim Ele insiste em te amar. Mesmo assim Ele não abre mão de você. Acredita, Ele não tem apenas amor, Ele é o próprio amor. Eu quero encerrar essa reflexão orando com você o versículo 4 do Salmo 23. Senhor, mesmo quando nós andarmos na escuridão dos nossos erros, nós temos certeza que Tu estás conosco. Senhor, se hoje é esse dia, é essa exceção de estarmos vivendo um equívoco, um erro, e a gente não quer dar o braço a torcer, mesmo assim nós sabemos que Tu estás conosco, para nos ajudar a ver a forma certa de sair dessa confusão, a forma correta de sair desse hábito destrutivo. Nós te agradecemos que Tu estás conosco, Senhor, para nos ajudar a sair desse engano e a viver a vida que Tu planejou para a gente, os planos de paz que Tu tens para a gente. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor vai nos ajudar com a Tua autoridade em amar, com o Teu apoio e vai nos conduzir para que acertemos o alvo. Que a minha amiga agora sinta-se acolhida pelo Teu amor. Mesmo que ela tenha vivido um erro, mesmo que ela tenha passado por esse erro, mas que ela se sinta abraçada pelo Teu amor e pela verdade de que Tu vai restaurar o estado dela, porque Tu és o próprio amor. Graças Te damos por essa restauração que começou agora. Graças Te damos por esse coração quebrantado que se aproxima de Ti e não tem mais vergonha de Ti, medo de Ti e vai se abrir para viver um novo tempo. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu sempre nos abençoa com o Teu amor e nunca nos deixa só, nunca desiste de nós. Amém, Jesus.